Graça e paz. Seleção e comentário de textos bíblicos. Evangelho de Mateus, capítulo 28. A ressurreição de Jesus. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra de entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: "Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês." As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: "Salve!" Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: "Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão." O relato dos guardas. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: "Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estavam dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema." Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. A grande comissão. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." O que o anjo disse às mulheres, a Maria Madalena e a outra Maria: "Vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito." Esse é o fato mais importante do cristianismo. Jesus ressuscitou, provando que era o Messias, o Filho de Deus. A ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição também. Jesus ressuscitou recebendo um corpo glorificado. Então, ele é Deus com um corpo humano glorificado lá nos céus, à nossa espera. E ele vai voltar para nos buscar. Quando ele voltar, a igreja será arrebatada. Quando ele voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. Os que tiverem Cristo no coração receberão um corpo glorificado como o dele. E nós, que estivermos vivos, na época que Jesus voltar para buscar a sua igreja santa, nós, que seremos arrebatados, teremos o nosso corpo transformado instantaneamente num corpo glorioso como o corpo do Senhor Jesus.
A esperança cristã é maravilhosa. Jesus ressuscitou e te dá vida eterna e garante que você ressuscitará também se ele não vier te buscar primeiro. E nós vimos que os líderes religiosos daquela época inventaram uma grande mentira para tentar enganar o povo. E Jesus mandou que Maria Madalena e a outra Maria avisassem os discípulos da sua ressurreição, para que eles fossem para determinado monte na Galileia, e eles foram para lá. E Jesus apareceu a eles. Quando viram, o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Olha como somos nós, os seres humanos. Então Jesus, aproximando-se deles, disse-lhes: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. E ele nos enviou, ele nos deu uma comissão, um mandato. Nós estamos aqui para fazer discípulos de Jesus Cristo. Como é que você faz um discípulo de Jesus Cristo? Vivendo a vida cristã, sendo santo e pregando a boa notícia do Evangelho, a boa nova do Evangelho, que Deus nos ama tanto, que deu o seu Filho, que morreu por causa dos nossos pecados, recebemos o perdão dos pecados, temos livre acesso a Deus Pai e recebemos a vida eterna pela ressurreição de Jesus. Louvado seja Deus! Então a ordem a Ele para nós, que somos cristãos, é fazermos discípulos, é batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é ensiná-los a obedecer tudo o que Jesus ordenou, que está na sua palavra. E Jesus estará conosco para todo sempre, através do seu Espírito Santo. Com o seu Espírito Santo em nosso coração, em nosso espírito, nós temos a presença de Jesus e a presença de Deus Pai. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia!